Fala meus amigos, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confessa aí Podcast. E o vídeo de hoje a gente vai debater essa data tão aguardada pelos namorados, pelos amantes, pelos casais do mundo inteiro e claro, pelos relacionamentos desse universo de cultura pop que está cheio de conflito também, né? E se você também curte esses relacionamentos, se você quer entender um pouquinho de todas essas trajetórias desses personagens que têm relacionamentos muito conturbados, acompanhe esse vídeo até o final, que hoje o dia é dos namorados, mas você que está em casa devido a essa pandemia, não fique triste, que tem um ano inteiro aí para você encontrar alguém. Se você não encontrar alguém, você tem sempre o Tinder para correr atrás da pessoa amada, não é mesmo? Então acompanhe esse vídeo, pessoal, que hoje ele está completamente romântico, para todos aqueles que têm o seu coração palpitando. Nossa, como isso foi brega, velho. Meu Deus. Meus amigos, hoje sexta-feira, dia 12 de julho, está se comemorando o Dia dos Namorados, pelo menos em grande parte do mundo. Em alguns países ele é conhecido como Dia dos Namorados, em outros países ele é conhecido como Dia de São Valentim. O importante é que essa data ela é reservada para aqueles casais românticos e apaixonados aproveitarem os seus dias e aproveitarem a companhia um do outro. Claro que se você não tiver uma companhia, se você não tiver um romance, você sempre pode contar com entretenimento, com livro, com humor, com vídeos na internet, com um amigo para tomar uma cerveja. Obviamente também que no meio dessa pandemia, muitas pessoas estão reclusas em suas casas, não tem como sair para se divertir, para comemorar, para conhecer pessoas novas. Mas esse vídeo aqui vai ajudar você a linkar a sua vida pessoal com a vida de super-heróis, com a vida dos personagens do mundo do entretenimento pop, que tem relacionamentos tão conflitos quanto os da vida real. Então, se você quer conhecer um pouquinho desses casais, fica por dentro que aqui a gente vai selecionar algum deles para a gente debater por que o amor é tão complicado. Pessoal, hoje em dia eu vejo muita gente, mas uma galera absurda, reclamando dos dramalhões, dos folhetins, das novelas, que principalmente fazem muito sucesso nos países latino-americanos. Mas se a gente puxar um pouquinho pela história dos quadrinhos, os quadrinhos também, o mundo do entretenimento, da cultura pop de uma forma geral, ele é recheado de conflitos e dramalhões amorosos. Talvez um dos mais famosos dele seja o trisal, o triângulo amoroso, que ninguém sabe se foi ou se vai ficar, entre o Wolverine, a Jean Grey e o Scott Summers. Para você que ainda não conhece, eles são mutantes e integram, o trio, eles integram a equipe de mutantes do Professor Xavier, e tem várias histórias onde a Jean Grey ela fica com Logan, onde a Jean Grey ela fica com Ciclope, ela casa com Ciclope, mas fica com Logan. O Logan sofre de amor, que ama Jean Grey, que ama Ciclope, que não ama ninguém. Esse triângulo amoroso que nunca se decidiu, nunca, absolutamente nunca. E talvez seja um dos personagens da Marvel que nunca vai chegar a uma conclusão, porque o próprio Stan Lee já chegou a dar algumas entrevistas alegando que esse triângulo amoroso nunca iria se decidir, porque isso fazia as vendas dos quadrinhos aumentarem cada vez mais. Se você está achando que esses conflitos amorosos fazem parte somente da vida dos mutantes, saiba você também que na história publicada em 1975, dos Vingadores, abordava parecidamente um triângulo amoroso entre Tony Stark, Hulk e, pasmem, Viúva Negra. Para vocês terem uma noção, essa história deu uma chocada nos fãs da época, porque não conseguiram entender como que se desenvolveu essa história, e esse relacionamento, esse trisal que eles viviam ali, durou apenas 3 edições. Logo depois ele se dissolveu e cada personagem seguiu a sua trilha de amor própria ali. Mas o Stan Lee e os roteiristas da série alegaram que eles queriam trazer isso e desenvolver essa história por mais tempo, só que devido aos fãs terem uma rejeição a esse triângulo amoroso que surgiu entre os Vingadores, eles optaram por abortar essa história e deixar cada personagem seguir a sua trajetória amorosa sozinha. Outro casal que tem um seu relacionamento bem conflituoso é a Vampira e o Gambit dos X-Men. A sua história de amor ela vem de muito tempo já. O primeiro romance deles, o primeiro beijo deles, para ser mais específico, aconteceu numa história publicada em Os Fabulosos X-Men número 13, lá nos anos 90.
E desde então, esse casal, ele não consegue se resolver. A vampira, por um lado, tem aqueles conflitos, os poderes dela que impedem de ter um contato, e o Gambit, a cada história que se passa, fica mais apaixonado por ela. Pra vocês terem uma noção, o romance dos dois foi muito explorado num desenho produzido dos X-Men ainda nos anos 90, que foi produzido pela Fox e foi veiculado na Globo também durante os anos 90, e aquela trajetória do desenho ela aborda mais ou menos os conflitos que esse casal tem. Outro casal de super-heróis, mas dessa vez não são super-heróis, são super-vilões como são conhecidos, são da DC. A Arlequina e o Coringa vivem esse relacionamento que recentemente recebeu algumas críticas por ser taxado como um relacionamento abusivo por parte do Coringa. Pela parte da Arlequina tem aquela trajetória da personagem, né, do seu distúrbio psicológico, dos seus distúrbios psiquiátricos, e ninguém sabe muito bem até onde essa história vai durar. Nos quadrinhos essa história ela não tem muito sentido, ela não tem muito impacto. Em compensação, nas adaptações que a DC fez, né, os desenhos que a DC produziu que envolvem esse casal, essa história ela é levada mais a sério e os personagens podem ser explorados, esse amor dos personagens pode ser explorado mais livremente. O que não quer dizer que ele vai durar. Recentemente, no filme da Aves de Rapina, o relacionamento dos dois terminaram, né? E a Arlequina ela passa a se descobrir como uma mulher empoderada que não precisa do Coringa para viver bem. Talvez essa história não seja muito batida, ou melhor dizendo, talvez essa história não faça parte somente desse universo de super-heróis, porque com certeza ou vocês já passaram ou conhecem a história de alguém que tem um relacionamento abusivo ou que passaram por um tipo de relacionamento abusivo que quando termina a pessoa não consegue entender que aquilo fazia muito mal para ela. E agora que ela está livre, leve, solta, solteira, ela pode ter várias oportunidades e mesmo assim ela fica com um embuste na cabeça tentando e querendo voltar com ele a todo custo. Vai dizer que vocês não conhecem um casal assim? Com toda essa evolução que os quadrinhos tiveram entre os anos 90 e 80 e com esse novo universo cinematográfico que a Marvel passou a construir a partir dos anos 2000, a sexualidade dos heróis eles ficaram cada vez mais expostas e notícias recentes passaram que a Marvel vai investir cada vez mais em desenvolver esses conflitos amorosos e sexuais dos seus personagens, o que gerou algumas críticas e uma repercussão não muito legal entre alguns fãs, o que eu acho muito estranho. Porque a partir do momento que você é nerd, que você é fã de quadrinho, principalmente de uma galera que curtia, né, quadrinho, que sabia o que era ser nerd, que não era uma coisa tão legal lá nos anos 90, né, que sofria uma repressão, sofria uma represária, sofria um bullying, né, porque hoje em dia ser nerd é muito bacana, é muito legal, é cool ser nerd hoje em dia. Mas a história é bem diferente pra galera que é um pouquinho mais velha, né? Então, pra galera que já passou por isso, pela própria história dos personagens em si, esses conflitos, a rejeição social, é muito estranho, tipo, os fãs de quadrinhos hoje em dia virem querer se intrometer nessa vida sexual dos personagens ou na vida amorosa que eles desenvolvem nas histórias. Enfim, é aquela coisa, né? Deixa todo mundo livre pra amar e vamos só ficar assistindo se a gente não quiser se envolver. Essa foi uma listinha rápida de alguns casais e os seus conflitos amorosos que tem nesse universo de cultura pop. Se você se identifica com algum desses casais ou se você conhece esses conflitos dos personagens na vida real, deixe embaixo aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal para você ficar por dentro de tudo que a gente produz. E não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que está em casa e vai passar esse Dia dos Namorados sozinho. Garanto que esse vídeo vai divertir ele. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo com um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até mais!